suplicamos, porque sabemos que o Senhor é um Deus justo, o Senhor é um Deus bom, maravilhoso, e nós pedimos agora que o Senhor venha agir sobre esse casamento, sobre essa família que está enfrentando muitas tribulações, muitas lutas, muitas brigas, confusões, contendas, que o Senhor possa restaurar essa família, esse relacionamento, esse lar, essa casa, para que a paz, para que a unção e a alegria do Senhor reine no seio desta família. Repreende, Senhor, todo tipo de luta, todo tipo de desavença, onde Satanás encontrou brecha, legalidade, ele está agindo, Senhor, para tentar separar este casal, que o Senhor venha repreender na autoridade do nome de Jesus, e que o Senhor venha restaurar o amor, o respeito, o carinho, Senhor, o sentimento, Senhor, desta família, e que o Senhor venha fazer parte, Pai, deste casamento, para que essas pessoas venham vivenciar na sua vida a sua unção, a sua alegria, e as suas bênçãos e a sua vitória. Eu oro na pessoa bendita de Jesus, porque eu creio na vitória desse lar e desse casamento, em nome de Jesus. Amém, amém, Senhor. O tema da mensagem dessa semana: o que fazer quando a alegria está acabando no casamento? O que fazer? Eu quero falar de um assunto hoje bastante interessante. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia comigo, na epístola de Tiago, capítulo de número 1, o versículo de número 19. Tiago, capítulo de número 1, versículo 19, diz assim: meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir e tardio para falar, e tardio para irar-se. Eu quero falar hoje sobre um princípio muito importante, muito fundamental no casamento, no relacionamento, que é o princípio para que você possa ter uma boa comunicação no seu lar. A comunicação é muito importante. A Bíblia diz, meu irmão, meu amigo, meu ouvinte, que nós podemos dar vida ou dar morte ao relacionamento, dependendo de como nós nos comunicamos. A palavra de Deus, irmãos, diz que a morte e a vida está no poder da língua. Provérbios capítulo 18, versículo 21. Os conflitos dentro do lar são gerados por uma comunicação deficiente, pela falta da comunicação. E eu quero alistar aqui com você alguns princípios bastante importantes que vai te ajudar. Primeiro princípio: a Bíblia diz que nós precisamos aprender a ouvir com mais atenção. Foi isso que Tiago, ele fala aqui no capítulo 1, versículo 19, ele diz assim: sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Ele está dizendo para nós sabermos, aprendermos, entendermos todo bem. Ele diz aqui, olha, todo homem, pois seja pronto para ouvir e tardio para falar e tardio para irar-se. Nós precisamos aprender a ouvir com mais atenção. A Bíblia diz, meu irmão, meu amigo, meu ouvinte, que todos nós temos a necessidade de alguém que nos ouça. Então Tiago diz que nós devemos ser pessoas prontas para ouvir. A Bíblia diz, meu irmão, meu amigo e meu ouvinte, que quem ama tem tempo para a pessoa amada. E a Bíblia diz que ela busca agradar a pessoa amada, bem como compreender a pessoa amada.
Assim, quando nós nos dispomos a ouvir, nós demonstramos, irmãos, que a outra pessoa, ela tem prioridade para nós, ela é importante para nós. Por que muitos casais, por que muitos casamentos estão nos tribunais de um fórum, na mesa de um advogado, estão na mesa de um juiz? Falta diálogo, falta comunicação. Quantas pessoas que vivem dentro da mesma casa, o marido não conversa com a esposa não conversa com o marido. Você conversa com todo mundo no seu trabalho, na sua roda de amigo, de amizades, mas quando chega dentro da sua casa há um silêncio. Parece que há um deserto, parece que algo morreu naquele lugar, naquele ambiente. E a falta de comunicação tem trazido problemas terríveis no seio da família, que tem feito famílias serem destruídas. Satanás tem levado grande vantagem. Então a Bíblia diz aqui que nós precisamos aprender a falar com mais amor. Tem muita gente que fala, mas ele fala de uma maneira arrogante, de uma maneira rústica, de uma maneira agressiva. A Bíblia diz que nós precisamos aprender a falar. Uma criancinha, um bebê, quando ele nasce, quando ele está aproximadamente tendo 1 ano de idade, ele começa a falar. Então os pais têm que ensinar aquela criança a falar. Então você tem que ensinar aquela pessoa a ter amor no falar. Principalmente com uma pessoa que faz parte da nossa vida. Porque Deus, quando Ele fala com o seu filho, Deus fala com amor. Deus não fala com ira. E nós, quando vamos falar com Deus, devemos também demonstrar amor naquilo que nós falamos, na nossa comunicação com Deus. Então a Bíblia diz que nós precisamos aprender a falar com mais amor. Então Tiago capítulo 1, versículo 19, ele diz aqui para mim e para você: meus amados irmãos, tenham isto em mente. Olha que coisa interessante. Sejam todos prontos para ouvir, tardio para falar e tardio para irar-se. Do que Tiago está querendo nos ensinar aqui? Ele diz aqui que uma comunicação harmoniosa, ela depende da capacidade de falar as coisas certas, na hora certa, de maneira certa, com a pessoa certa, com a motivação certa. Por que, irmãos, que eu estou falando sobre isso? Sabe por quê? Porque às vezes, irmãos, às vezes nós pecamos, não com respeito do que aquilo que nós falamos, mas de como nós falamos. Então você tem que saber como se comunicar, saber como falar. Se de repente você está falando com uma pessoa, de repente você está falando até a coisa certa, mas você está falando de forma errada, de forma agressiva, que vai ferir, que vai machucar, que vai trazer ira no coração daquela pessoa contra você. E aí as portas se fecham para você. Isso, meu irmão, quando nós devemos aprender a falar, isso reflete não somente no nosso casamento, mas no nosso dia a dia. O pastor, quando ele sobe no púlpito para pregar, de repente ele está passando por um problema, por uma luta, e ele transfere para a mensagem, ele transfere ali para a fala dele o problema que ele está vivendo, a angústia da sua alma, a luta da sua vida. A igreja percebe, a igreja recebe aquilo como se a ofensa, como se o povo está sendo ofendido por aquilo que o comunicador está falando. Então é muito importante nós sabermos como falar. Então Tiago, ele diz que nós devemos ser tardios no falar. Enquanto o apóstolo Paulo, ele alerta para o fato de que nós devemos falar a verdade em amor, como ele escreveu lá em Efésios capítulo 4, versículo 15.
Meu irmão, meu amigo, meu ouvinte, se nós não tomarmos o cuidado, a Bíblia diz que nós podemos ferir com a nossa língua a pessoa que mais nós amamos. Se nós não tomarmos cuidado, meu irmão, nós podemos ferir com a nossa língua a pessoa que nós mais amamos, que não tem nada a ver com o teu problema, que não tem nada a ver com a tua luta, que não tem nada a ver com o teu dia mal, com a tua frustração. Então nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós falamos. Você não pode chegar de uma maneira agressiva. O marido chega de uma maneira agressiva com a esposa, de uma maneira rude, de uma maneira grossa. A mesma coisa a mulher, fica dando coice no homem. Como é que esse casamento vai para frente? Não vai. Vai começar a ter problema. Vai começar a aparecer as lutas, os conflitos, as brigas, as confusões, a desavença. Logo um está se separando, logo um está indo para um lado, está indo para o outro, logo o amor esfria, logo o relacionamento acaba, a comunicação daquele casal é interrompida. Aí Satanás, ele deita e rola naquela família, trazendo lutas, sofrimento e uma série de coisas. A Bíblia diz, irmãos, se nós não tomarmos cuidado, nós podemos ferir com a nossa língua a pessoa que nós mais amamos. A palavra grega que Tiago usa aqui para tardio, ele diz aqui, olha, brades. O que significa essa palavra? Brades. Essa palavra é usada para descrever as pessoas que têm o raciocínio lerdo, aquela pessoa que raciocina devagar. E nós devemos pensar, antes de falar, nós devemos ser criteriosos na hora de nós emitir algum juízo. Por que eu estou comentando sobre isso? Porque dificilmente, meu irmão, nós nos arrependemos das palavras que nós deixamos falar. Mas, muito constantemente, nós nos arrependemos quando nós falamos apressadamente. Então é muito importante você aprender a segurar a tua língua. Porque quando você falou, você já semeou. Você já espalhou vento. Depois não tem como você pegar mais. A palavra já saiu no espaço. E ela está correndo na atmosfera. E aí você tenta juntar as palavras que você liberou. Não tem mais jeito, você já feriu, já liberou aquela palavra. Então é muito importante você tomar muito cuidado com aquilo que você fala. Para você não ferir, para você não machucar a pessoa, como diz aqui a santa palavra de Deus para mim e para você. Você quer ver uma outra coisa bastante interessante aqui, um outro princípio que está aqui no livro de Cantares, lá no capítulo 4 de Cantares, e o versículo de número 7, diz assim para mim e para você. Ele está fazendo um elogio aqui, olha. Você é toda linda, minha querida, em você não há defeito algum. Ele está fazendo um elogio. Meu irmão, você já fez esse elogio para tua esposa? Você é bonita, você está linda, você é maravilhosa. Não, pelo contrário, o marido chega, você está parecendo um tribufu, você está parecendo um colchão amarrado pelo meio. Como é que a mulher vai se sentir? Ou a mesma coisa a mulher vem com palavras agressivas. Não, você tem que elogiar. Você tem que deixar aquela pessoa se sentir bem, porque ela vai ter prazer de se arrumar, ela vai ter prazer de se preparar para você. E quem vai levar os frutos disto é você. Quem vai ganhar com isto é você. Então aqui, ele está dizendo aqui sobre a comunicação. Nós precisamos aprender a elogiar com mais generosidade. Hoje, meu irmão, nós, em vez de elogiar as pessoas que nós amamos, não. Nós apontamos nela os defeitos. Defeito todo mundo tem. Mas é importante você elogiar a comida que a tua esposa fez. De repente você chegou na tua casa está bem arrumadinha.
as coisas estão limpinhas, estão tudo bem feitinho, bem cuidado, você tem que elogiar. Puxa, como a casa está bonita, como nossos filhos estão bonitos, como você está bonita. Então nós temos que aprender a elogiar com generosidade. É o que está dizendo aqui a palavra do Senhor. Sabe por quê, irmão? Porque o elogio sincero, a Bíblia diz que ele é um bálsamo para a alma e é um tônico para o coração. Você sabia disso? Que o elogio, ele é um bálsamo de refrigério para a alma e ele é um tônico para o coração. A pessoa vai desfrutar daquelas bênçãos que Deus tem para a vida dela e para a vida dele. Então isso aqui, meu irmão, é muito importante você aprender a elogiar a pessoa amada. A Bíblia diz que um elogio sincero, ele vale mais do que 1000 críticas. Você sabia disso? Que um elogio sincero vale mais do que 1000 críticas. Irmão, você não precisa ser criticado. Você não precisa criticar. Basta as pessoas do mundo que já nos criticam. Basta o diabo que nos critica. Nós, como povo de Deus, precisamos aprender a elogiar. Elogia o teu pastor. Elogia a tua igreja, os teus irmãos. Elogia o teu pai, a tua mãe, as tuas irmãs, os teus irmãos. Elogia as pessoas que você ama, as pessoas que você gosta. Quando você chega para a pessoa, puxa, você está bonita, hein? Puxa, como você está linda, você está maravilhosa. Puxa, como eu vejo um brilho de Deus estampado no seu rosto. Como eu vejo uma alegria estampada do Espírito Santo no teu semblante. É o elogio. E a Bíblia diz aqui algo muito interessante para nós. Que um elogio sincero, ele vale mais do que 1000 críticas. Olha que coisa interessante que ele está dizendo aqui, olha. Que um elogio sincero, ele é bálsamo para a alma e é um tônico para o coração. Meu irmão, existe um ditado chinês que diz que nós apanhamos mais mosca com uma gota de mel do que com um barril de fel. Você sabia disso? Esse ditado aqui é muito antigo. Você consegue capturar mais mosca com uma gota de mel do que com um barril de fel. Que coisa interessante, que coisa maravilhosa. Meu irmão, meu amigo, meu ouvinte, nós precisamos ter a necessidade de comunicar, de expressar, de falar com uma alegria. Então é importante você trazer, cultivar esse ambiente gostoso de comunhão, de amizade, de afeto, onde as pessoas sejam valorizadas por aquilo que elas são e não apenas por aquilo que elas desempenham. Há muitas pessoas que vão elogiar a pessoa muitas vezes por aquilo que ela faz. Não, você tem que elogiar a pessoa por aquilo que ela é. Você entendeu? Isso é muito importante. Deus nos valoriza, Deus nos elogia, não por aquilo que nós fazemos. Aquilo que nós fazemos temos importância? Tem. Mas muitas vezes por aquilo que nós somos, por aquilo que nós representamos para Deus. Então é muito importante você desenvolver o papel da comunicação dentro do seu lar, dentro da sua casa, para que você possa ter uma família abençoada, para que você possa desfrutar das bênçãos de Deus dentro do teu casamento. De repente teu casamento está indo para o beleléu, sabe por quê? Porque não tem diálogo, não tem conversa, e quando abre a boca, só abre para reclamar, só abre para xingar, para maltratar, para falar coisas que, em vez de trazer consolo, refrigério, não. Traz luta e adversidade. Eu quero passar aqui uma coisa para você. O apóstolo Paulo escrevendo aqui em Colossenses capítulo 3, no versículo 13, o apóstolo Paulo diz aqui uma coisa muito interessante para nós. Ele diz assim, olha, suportem-se uns aos outros e perdoem, olha que coisa interessante, as queixas que tiveram contra os outros.
Perdoem como o Senhor lhes perdoa. Você sabe do que o apóstolo Paulo está falando aqui? Nós precisamos aprender a perdoar com mais compaixão. Existem várias formas de você perdoar. Tem pessoas que perdoam a outra da boca para fora. Esse é um tipo de perdão que Deus não aceita e Deus não recebe. O perdão que Deus aceita é aquele perdão quando você perdoa com compaixão, com misericórdia. Sabe por quê, irmãos? Porque a Bíblia diz que não há família perfeita. Se você estiver procurando a tua família perfeita, você nunca vai encontrar, porque todo mundo tem defeito. Então não há família perfeita. E também não há relacionamento perfeito. Todos os relacionamentos familiares precisam de renúncia, precisa de investimentos. Toda família, meu irmão, precisa exercer o perdão. Sem o perdão, não há relacionamento saudável. Todos nós devemos e todos nós precisamos de pessoas. Você sabia disso? Sabe por quê? Porque elas precisam de mim e você precisa dela. Isso é muito importante. As pessoas, elas têm a capacidade de nos ferir. É verdade, a pessoa tem a capacidade de fazer a gente sofrer. Só que a Bíblia diz que nós sofremos mais por causa do relacionamento do que por causa dos outros problemas. Você sabia disso? As pessoas sofrem mais por causa do relacionamento do que dos outros problemas. Dá uma olhadinha para a tua vida aí, minha irmã. Dá uma olhadinha para a tua vida aí, meu irmão. Você tem muitos problemas. Mas qual é o problema que te leva mais a vivenciar o sofrimento? De repente é o teu relacionamento. É o teu casamento. É o ambiente dentro do teu lar, dentro da tua casa. E você precisa da ajuda de Deus para saber lidar com esta situação. Para que esse jugo ele não tenha poder de trazer destruição sobre a sua vida, mas que você venha vencê-la na autoridade do nome de Jesus. E com a ajuda do Senhor, nosso Deus, nosso Pai, você possa superar tudo isso para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Então, eu quero encerrar aqui lendo um texto que eu acho bastante interessante, que está no livro de Eclesiastes, capítulo 4, versículo 12, diz assim: um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguirá defender-se. Uma corda de 3 dobras não se rompe com facilidade. Que princípio é esse que nós podemos aplicar aqui na nossa comunicação? Temos um relacionamento de boa comunicação, de boa fala. A Bíblia diz que nós precisamos aprender a cultivar relacionamentos e a intimidade com Deus. Nós precisamos aprender a cultivar o nosso relacionamento e a nossa intimidade com Deus. A Bíblia diz, irmão, que o casamento deve ser uma corda de 3 dobras, em que Deus é a parte mais forte. Aquele que une a outras 2 dobras. Quando o seu casamento tem a participação de Deus, que é a parte mais forte, Ele vai fortalecer as mais fracas. Ele vai te capacitar, Ele vai te dar força, e você vai superar e vai vencer para a honra e glória do nome do Senhor. O salmista diz que se Deus não edificar a casa, em vão trabalha aqueles que edificam. O Salmo de número 127, versículo 1. A maior necessidade, irmão, da família, a maior necessidade da família, sabe o que é? É da presença de Deus. O casamento e todo o relacionamento familiar precisa estar edificado
sobre um relacionamento pessoal e íntimo com Deus. Nenhuma pessoa ou nenhuma coisa pode subsistir fora da presença de Deus. E a presença de Deus precisa estar dentro da tua família, dentro do teu casamento. Nós podemos, irmãos, ter dinheiro, nós podemos ter sucesso, e nós podemos conquistar muitas coisas, mas sem Deus, tudo isso é vão, tudo isso é choco, tudo isso é vazio. A presença de Deus é que dá sentido, é que dá sabor ao relacionamento conjugal e que faz você ter uma família extremamente abençoada. Nunca tira Deus da tua casa. Nunca tira Deus do teu casamento. Porque senão você vai se perder dentro dele. Senão o ambiente da tua casa, do teu lar, será de fracasso, de tristeza, de luto, de choro e de sofrimento. Eu vou orar por você agora, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, quero te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos dá de estudarmos a tua palavra sobre o assunto da comunicação. Nós precisamos, Senhor, restaurar a comunicação do casamento, da família, do relacionamento. E que essa pessoa que está aí passando por um momento muito difícil na vida dela, quem sabe, ela tirou Deus da sua casa. Ela tirou Deus do seu casamento. E por isso ela não consegue mais se encontrar, não consegue mais a restauração, não consegue mais alcançar o conserto desse problema que se abateu sobre esse casal, que está de repente levando essa pessoa a vivenciar lutas, sofrimento de diversas áreas e maneiras. Mas na autoridade do nome de Jesus, eu quero te pedir que o Senhor ensine esta pessoa como ela deve falar, que ela possa aprender a falar na hora certa. Não despejar tudo aquilo que está no seu coração, na sua alma, porque o outro não merece ouvir isso, Pai. Nós precisamos aprender a respeitar as pessoas, não despejar a nossa ira, a nossa raiva, a nossa chatice, a nossa mágoa. Depois a gente tenta consertar com flores, com presente. Não dá mais. Já feriu o coração. Já abalou as estruturas do casamento, do relacionamento. Se Deus não intervir aí, com certeza esse casamento vai para o divórcio, vai para a separação. E a tua palavra diz: aquilo que Deus uniu, o homem não separa. Não é da vontade de Deus que o casamento se destrói. Não é da vontade de Deus que os cônjuges se separam por causa da briga, da traição, por causa da agressão. Não, Deus. A vontade de Deus é haver restauração, é haver a cura, a libertação. Então estende a tua mão nessa família, que só tu sabe como essa família se encontra. Quem sabe o marido já não conversa mais com a esposa não conversa mais com o marido. Quando abre a boca para falar, sai briga, sai agressão, um xinga o outro agride o outro. Senhor, repreende esse demônio, repreende esse espírito de contenda, de confusão, de briga. Coloca a paz nesse relacionamento, coloca a paz no ambiente dessa casa, desse lar, para que esses teus servos venham desfrutar da tua alegria, venha desfrutar do teu consolo, do teu restaurar. Repreende, Senhor, todo espírito, Senhor, que coloca ódio no coração pela esposa, ódio no coração da esposa pelo marido. Senhor, em nome de Jesus, que possamos aprender a respeitar um ao outro, que possamos aprender a unir a nossa família em torno de Cristo, para que Cristo venha nos fortalecer, para que Cristo venha nos proteger, para que Cristo venha nos guardar e nos livrar de todos os ataques que o diabo está liberando sobre as famílias, para trazer destruição, para trazer solidão, para trazer, Senhor, depressão, para trazer, Senhor, morte. Repreende esse mal agora, Pai. Em nome de Jesus, tu conheces como se encontra esse casamento, como se encontra esta família. Eu sei que o Senhor tem poder de intervir,
Eu sei que o Senhor tem poder de mudar. Eu sei que o Senhor tem poder de restaurar. O Senhor tem poder de curar, de transformar, de fazer a paz reinar nesse ambiente. O amor voltar, Senhor. O respeito, o carinho, Senhor, voltar a reinar dentro dessa casa. Senhor, tem pessoas que moram numa casa bonita, mas não tem prazer de voltar para a sua casa. Parece que quando está voltando para a sua casa, está voltando para dentro do inferno. Vai deparar com aquela pessoa agressiva, com aquela pessoa bruta, estúpida, ignorante. Aquebranta esse coração, Senhor. Tira desse coração toda essa raiva, todo esse ódio que o diabo semeou aí. Traz a restauração para que esse lar seja curado, para que esta família seja restaurada, para que a bênção de Deus reine no seio desta casa e desta família. Eu oro abençoando, Senhor, os casais, abençoando os casamentos, os relacionamentos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu oro na pessoa de Jesus, porque eu creio no teu milagre, eu creio na tua bênção e na tua vitória, em nome de Jesus. Amém, 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 Senhor. Programa Restaurando Vidas, trazendo a vida de Deus para abençoar o seu lar, a sua casa e a sua família, em nome de Jesus. Receba esta unção e toma posse da sua vitória, em nome de Jesus. Amém.